aí aconteceu um problema. Décio fez a minha receita sem endereço e sem data, e aqui em João Pessoa a vigilância não aceita. Então eu preciso na Unimed para prescrever outra receita para poder tomar minha medicação, que eu estou sem tomar hoje. É isso, daqui a pouco eu volto. Beijo. Cadê? Passando para avisar que os meus remédios estão resolvidos graças à médica da Unimed. Aí pronto. Né, mãe? Sim. A foto da mãe não. Mãe aparece de relance, que ela não gosta de aparecer. Eu não gosto. Vai pra Mas aí eu vou comprar ainda. Viram só minha voz. E é isso. Aí eu vou pra casa da vovó fazer um bocado de coisa. Ah, mamar.